Boa noite. Seja bem-vindo ao Facebook do Allan Kardec Fellowship Society de San Diego. Um prazer estar com todos aqui. Devido à suspensão temporária das nossas atividades doutrinárias no centro, resolvemos aqui usar essa plataforma digital. Então, nas quinta-feiras, agora como hoje, iremos fazer uma reunião semelhante à que fazíamos no centro. Para quem participava das reuniões, nós sempre fazíamos ali a metade da reunião, era o livro dos médios, o livro dos espíritos, discussão das perguntas e respostas ali, cada um dava uma opinião, né? E depois, eventualmente, alguém fazia o resumo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E é o que nós vamos fazer hoje, tá? Então, fique ligado aí no nosso website, no Facebook, no Instagram, porque ali vamos colocar tudo que está sendo feito no centro. Então, muitas palestras que já fizemos no passado vão ser feitas novamente, reprisadas nos sábados. Nos domingos, vamos dar continuidade ao estudo avançado da doutrina espírita, do EAD, né, onde a Cris ouve, que ministra ali. Na terça-feira passada já tivemos, né, dando continuidade aí ao curso que o nosso amigo Paulo Lodi está ministrando, muito bom, sucesso, e usando um aplicativo do Zoom, que é bem interessante, porque existe uma interação, né, maior aí das pessoas, e aí estamos pensando também, talvez usar o mesmo aplicativo para fazermos o livro dos espíritos, como fazíamos na quinta-feira, né, onde tem aquela no começo ali de perguntas e respostas, um sistema meio colegiado. Então fique aí atentos, né, no nosso website, no Facebook, no Instagram, que ali estaremos informando a todos. Então, na noite de hoje, a gente vai dar continuidade, como era se feito nas quinta-feiras, ao Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos falar essa noite do capítulo 27, Pedi e obtereis, né? Então, o poder transformador da prece. Muito interessante o assunto. Antes de começarmos, vamos ler uma página de apoio e fazer uma oração. E aí a gente pode já cair direto no Evangelho. Página de apoio foi tirado do livro do Divaldo Franco, que se chama Renove-se. Muito interessante, né? Um livro de mensagens. Então vamos abrir uma aqui para a gente fazer uma oração na sequência. Bem, o título não poderia ser, né, melhor para o tema de hoje e o que está acontecendo aí. Visão otimista. Vamos lá. Seu estado de espírito responde pela forma como você conserva os acontecimentos e as pessoas. Sob a emulação da alegria, tudo lhe sucede bem, em tons róseos. Nos estados de ansiedade, os fenômenos são demorados e sombrios. Com mágoas, os acontecimentos são martirizantes e difíceis de suportados. Nas áreas do aborrecimento, os sucessos se tornam fastidiosos quando não se fazem intoleráveis. Ao ritmo do cansaço, as horas se apresentam intermináveis. No auge das decepções, os fatos são trágicos ou desconcertantes. Mude as lentes da sua visão e clarifique o ângulo das suas observações mediante a luz da confiança em Deus. A fadiga, a rotina, as conversões pessimistas, as queixas costumazes perturbam as disposições positivas de qualquer pessoa. Transfira-se mentalmente de posição e renove-se. Elimine as moscas que pousam
nas feridas do próximo e sai espalhando miasmas. Você nasceu para ajudar a obra de Deus e está equipado com os instrumentos hábeis para esse comedimento. E quando estiver a ponto de desanimar, ante a visão deprimente que o aturda, experimente perguntar-se: como Jesus observaria tais acontecimentos? Assumindo então a disposição de prosseguir conforme ele o faria em conjuntura semelhante. Então, com essas palavras, vamos fazer uma oração para a gente começar o Evangelho. Então, neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos, emanar o que há de melhor em nós, pois o assunto da noite é justamente que vamos falar sobre a prece. Então, neste momento, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui em mais uma encarnação, nos dando mais uma oportunidade de aqui buscarmos mais conhecimento, de melhorarmos na nossa moralidade, de redimirmos de erros no passado para com outros. Agradecemos ao nosso Mestre amado Jesus por estar sempre conosco, nos fornecendo as ferramentas necessárias para o sucesso da nossa encarnação, através da lei do amor. Nos exemplificou que podemos sim viver uma vida digna, uma vida reta e ajudar ao próximo quando necessário. Agradecemos aos nossos amigos espirituais, nosso anjo guardião, espíritos afins, aqueles que estão sempre nos auxiliando. Agradecemos do fundo do coração todo o suporte, porque estão ali torcendo para o sucesso da nossa encarnação. E assim, rogamos para todos aqueles que neste momento estão sendo afetados por este vírus que está aí passando pelo nosso planeta. Mas como tudo, ele vai passar. E assim, talvez nos deixe um ensinamento de que todos nós estamos interligados e que devemos fazer como Jesus nos falou: amar ao próximo como a nós mesmos. Então, que no final de tudo isso, saiamos mais fortes, redimidos e que possamos auxiliar quando necessário. E assim, pedimos autorização ao nosso Mestre amado Jesus para o trabalho da noite de hoje, que assim seja. Bem, é isso aí. O assunto é bem interessante hoje, né? Então a gente vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, onde se fala: pedi e obtereis. O capítulo 27, ele é o penúltimo capítulo do Evangelho, né? O último capítulo, o capítulo 28, é um capítulo de compilações de preces, né? Bem interessante. Se você nunca leu, dá uma olhadinha que tem prece. Às vezes a gente fica pensando, como é que eu devo orar, né? Então ali tem vários tipos de orações, né, que vão nos ajudar muito. Se a gente pensar assim, como é que eu devo orar para uma pessoa que já desencarnou, como é que eu devo orar para um espírito, né, obsessor, né? Então ali tem uma série de orações. E o mais interessante é que logo no começo, a primeira oração que eles nos nos auxiliam é a oração dominical, né? A oração que Jesus nos trouxe. Vamos falar um pouco mais sobre isso. No capítulo anterior, 27, que é o que nós vamos falar na noite de hoje, ele mostra justamente o poder transformador da oração. A oração, ela é muito mais poderosa do que a gente imagina. É uma ferramenta que não nos custa nada, está aí à nossa disposição, é poderosíssima e às vezes, pela nossa falta de conhecimento, não a usamos, né? Então, vamos lá. O capítulo começa com uma passagem que está
em Mateus. Vamos ler para a gente interpretar um pouco o que está dizendo aqui. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que que eles já receberam sua recompensa. Quando quisestes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces. Isso acontece muito, né? Como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que é que tendes necessidade antes do que lhes peçais. Isso aí está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 5 ao 8. Isso é interessante porque ele está, na verdade, esse é o preâmbulo da onde Jesus nos ensina a oração dominical, o Pai Nosso, né? Ali aonde os apóstolos chegam para Jesus, né, e perguntam para ele: mestre, e como devemos orar? Né? E ali Jesus, no capítulo 6, no versículo 9 ao 13, nos traz o Pai Nosso. O Pai Nosso também se encontra em Lucas, no capítulo 11, versículo 2. É uma versão um pouquinho diferente. A versão mais usada é essa que se encontra em Mateus. Muito interessante. Aliás, lembrando, esse capítulo no versículo 6, no capítulo 6, desculpa, de Mateus, ali está o Sermão do Monte, né? Então, capítulo 6, 7 e 8. Então, quando você tiver uma oportunidade, ainda mais agora, a gente está ficando muito em casa, tem bastante tempo aí para colocar a leitura em dia, né? Dá uma lida. Lá são somente 3 capítulos, né? Ali está muito ensinamento que se encontra no Novo Testamento de Jesus. Pra vocês terem uma ideia, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem 28 capítulos, vamos colocar 27, porque o 28º é aquilo que eu estava falando da compilação das orações, mais ou menos 13 capítulos são tirados do Sermão do Monte. Daí a importância do Sermão do Monte, né? Porque os nossos amigos espirituais, quando estavam compilando a doutrina espírita, eles entenderam que, ao invés da pessoa ler ali na Bíblia, que às vezes se confunde um pouco, que é uma leitura não tão fácil, então eles pegaram e destrincharam ali as bem-aventuranças, né? E aqui, como traz nesse capítulo, né, nesse 27º aqui, que traz pedi e obtereis, né? E ali vai explicar realmente o que Jesus quis dizer com isso, né? Então, como foi colocado no começo, a gente deve prestar muita atenção em como orar. E realmente, quando formos fazer uma oração, que ali é conversar com Deus, né, a gente fazer isso privadamente. Porque ninguém conhece da nossa vida melhor do que nós mesmos, né? E Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, a gente. Né? Ele sabe que realmente o que é melhor para nós. Então, às vezes, a gente vê em certas situações pessoas em público fazendo certas situações que ali, como trouxe na passagem, a pessoa vai ser reconhecida por aquilo ali, né? Mas se você realmente quer desenvolver um relacionamento com seu anjo guardião, com seus amigos espirituais, com Deus, com Jesus, é no privado, né? Então ali você realmente não precisa também a gente querer impressionar nas orações. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Então é a gente ser sincero, é falar com o coração, né? Então eu queria trazer para vocês no Livro dos Espíritos, na questão
659, Kardec indaga aos amigos espirituais a seguinte pergunta: qual o caráter geral da prece? Aí eles explicam: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele e aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Às vezes a gente fica muito no pedir, né? Mas a gente esquece. Eu estava até falando isso hoje com um amigo meu, justamente sobre isso aí. A gente esquece da importância de louvar. Para pensar, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ali estamos louvando a Deus, entendendo que Ele está no céu, olhando a nós todos, é o nosso Pai. Temos que entender, quando a gente louva a Deus, é o entendimento de que existe um ser superior a nós, é o nosso Criador. Então temos que ter esse entendimento. Devemos também, nas nossas orações, agradecer pelo que temos, agradecer também pelo que não temos, porque às vezes a gente pede coisas que não estamos prontos ainda para ter, né? Então isso é muito importante, a gente ter esse entendimento de agradecer, porque às vezes temos muito mais do que imaginamos, né? Então a gente foca às vezes no que não temos. E também pedir, não tem nada de errado em pedir. Agora a gente tem que saber como pedir também. Vamos pedir coisas, primeiramente, que não vai fazer mal para ninguém, né? Temos que pedir coisas que vai nos auxiliar ao nosso autoengrandecimento, auxiliar aqueles que estão próximos de nós, né? Então não é a gente pedir: Deus me ajude, eu quero ganhar na loteria esportiva, eu quero ganhar na loto. Não, né? Isso aí não vai te engrandecer em nada. Na verdade, às vezes pode até atrasar a pessoa. E a gente vai falar um pouco mais sobre a prece e a eficácia dela. Então, dando continuidade, no capítulo, ele chega no item 5, que fala eficácia da prece. E aí ele fala numa passagem de Marcos, fala da seguinte maneira: seja o que for que peçais na prece, crede e que o obtereis, e concedido-vos será o que pedirdes. Então o que ele está nos falando? Isso está em Marcos, no capítulo 11, versículo 24. Então ele está falando para a gente aqui que o que pedimos temos que crer, temos que ter a fé, acreditar que iremos receber aquilo, tá? Então, isso é importante, porque quando a gente pensa dessa maneira, a gente coloca essa energia que o que a gente está pedindo ali, vamos alcançar, eventualmente aquilo vem. Agora, a gente tem que lembrar uma coisa: não significa que tudo que pedirmos a gente vai obter, né? Pois Deus sabe o que realmente o que é bom para nós e o que não é, porque às vezes o que a gente está pedindo não é uma coisa tão boa, né? Então, porque aquilo vai trazer certas consequências. Também a gente entender que quando a gente fazer um pedido, isso tem que trazer de alguma maneira ou outra algum engrandecimento em alguma parte, né? Podemos pedir para outros, podemos pedir para aqueles seres que já desencarnaram, podemos pedir para nós mesmos, né? Principalmente quando a gente pede para nos dar o quê? Confiança, coragem, resignação, paciência, né? Nos ajudar no nosso autodesenvolvimento. Isso é muito importante, né? Então a oração, quando nós oramos, nós elevamos o nosso padrão vibratório, nós nos colocamos em conexão com o nosso anjo guardião, com nossos amigos espirituais, e isso é muito positivo para nós. Por quê?
também desvincula nós de espíritos inferiores, porque tudo é uma questão vibracional, né? Então, se a gente, quando estamos orando, nós elevamos o nosso pensamento e mantemos esse padrão por um determinado tempo. Logicamente, a gente vai falar um pouco mais disso na frente, mas com o passar do dia, por exemplo, você acorda de manhã, fez uma oração para você começar um dia bem, que é muito recomendável, vamos falar sobre isso, né? Então ali você encheu o tanque, né? E ali você vai ser bombardeado durante o dia. Então, quando você quer encher o tanque novamente, faça uma oração. A oração não tem hora, não tem lugar, mas como foi falado anteriormente, a gente tem que fazer para nós, né? Em comunhão com Deus, né? Então não precisa ser uma coisa feita em voz alta na frente de outras pessoas, né? Então isso é muito importante a gente ter esse entendimento. Lembrar que também a gente tem, quando faz um pedido, lembrar que o pedido ele segue junto com uma ação, porque a gente não pode pedir alguma coisa e esperar que vai cair do céu, né? A gente tem às vezes essa ingenuidade, né? Que a gente vai orar e que tudo vai acontecer. Não é bem assim, né? Então, quando a gente pede alguma coisa, a gente tem que ter, através do nosso livre-arbítrio e vontade, né, a gente correr atrás para fazer aquilo acontecer, né? A providência divina está aí para nos auxiliar, para nos ajudar, nos dando todo o suporte. Mas vai depender da gente. É como aquela máxima que fala: buscai e achareis, né? Não é descansar e achareis. Literalmente a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, se a gente pede, estamos pedindo uma coisa que é para o nosso bem e para o bem daqueles que estão próximos de nós. Fazemos a nossa parte de ir atrás, correr atrás, fazer as coisas acontecer, acontecem, né? Por isso tem aquele ditado: quando a gente põe alguma coisa na cabeça que a gente quer e realmente coloca toda a nossa energia em cima daquilo, eventualmente acontece. Justamente por causa disso, porque a gente está colocando ali toda essa energia. Então, dando continuidade no capítulo, a gente chega no item 9, onde ele fala da ação da prece e a transmissão do pensamento. Isso é muito interessante, né? Então ele fala o seguinte: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação, né? Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nos os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, como, por exemplo, os santos, por exemplo, né, fala-o-á recorrendo a intermediários, intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, a oração, ela não precisa ser sempre feita para Deus. Às vezes, porque trazemos com a gente toda uma carga que já vem de outras encarnações. Então, às vezes, a gente tem uma afinidade com um determinado santo, com a Virgem Maria, São Francisco de Assis, e assim por diante. Podemos orar por eles para que nos auxiliem? Claro que sim. Lembrando sempre que nada acontece sem autorização de Deus, né? Então, não tem aquela receita pronta, né? A gente sempre fala assim: então a oração tem que ser sempre feita dessa maneira. Não, né? Quando Jesus nos ensinou a oração dominical, o Pai Nosso,
ele ali nos trouxe como que a gente deve fazer numa oração. Porém, não falou assim, não, essa vai ser sempre a oração. Não. Né? Então, o que nos é colocado, a doutrina espírita nos traz, nossos amigos espirituais, é que a oração tem que ser uma conversa verdadeira entre nós e a providência divina, com Deus. Né? Então, cada um tem a sua maneira de fazer. Por exemplo, eu gosto do Pai Nosso, mas como é que eu faço? Isso aqui é uma coisa, isso é o Weber, não estou falando que você tem que fazer dessa maneira. Né? Então, eu gosto, por exemplo, de fazer o Pai Nosso, primeiro porque às vezes a nossa mente ela é muito agitada. Quando eu faço o Pai Nosso, eu mais ou menos consigo ali elevar um pouco o meu padrão vibratório, né? Como se fosse resetar aquela situação. Aí, na sequência, eu faço aquela oração onde eu converso com Deus. Né? Então, eu uso o Pai Nosso justamente para ser mais ou menos como se fosse uma página de apoio antes de uma oração. Né? Para mais ou menos você entrar naquele clima, para poder elevar um pouco o meu pensamento, para ali eu poder ter uma comunicação mais aberta, né? Realmente falar do coração. Então, mas novamente, isso aí não é só essa maneira que funciona. Né? Cada um tem a sua maneira. Tem gente que não fala, não preciso falar o Pai Nosso. Beleza, não tem problema. Contanto que a gente consiga concentrar, elevar o nosso pensamento e falar com a providência divina, sem problema. Né? Então, dando continuidade, ele fala aqui da transmissão do pensamento. Como é que a prece funciona? Para entendermos isso, a gente tem que falar um pouco sobre o fluido cósmico universal. Né? Aí fala, mas o que é o fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal imagina como se fosse o oceano, estão todos ali submersos dentro daquele oceano e debaixo, né, no caso, na água. Né? Então, é como se todos nós estamos aí acreditando ou não, né? Submersos no fluido cósmico universal, porque é assim que nós influenciamos uns aos outros, porque a origem de tudo, incluindo nós mesmos, é a mesma. Né? A prova disso, você vê que a ciência está cada vez chegando mais próximo disso, né? Sobre o fluido cósmico universal. Você vê que hoje, aquele laboratório, o CERN, que se encontra na Suíça e ele tem vários países, né, onde ele faz parte, onde tem aquele acelerador de partículas, onde eles querem chegar à conclusão da partícula elementar surgida logo após o Big Bang. O que é isso? O que a ciência quer provar com isso? Eles querem provar que essa partícula que originou o começo de tudo. Né? Então, a doutrina espírita já fala sobre isso há muito tempo. E vendo no livro A Gênese, explica isso detalhadamente. Né? Então, explicando o quê? Que realmente sim, é assim que Deus criou o universo. Né? Criou a Terra e todos os outros planetas que estão no nosso universo. E tudo que está submerso no fluido cósmico universal, a origem de tudo vem dali. Então, por isso que a gente interage uns com os outros, né? A gente influencia uns aos outros e somos influenciados também não só por outras pessoas, mas também dependendo de onde nós nos encontramos. Então, por que estamos falando isso? Para a gente entender como é que a oração funciona. Então, quando a gente ora, estamos ali emanando, através do nosso pensamento, uma energia, da qual essa energia ela vai viajar pelo fluido cósmico universal até chegar ao seu recipiente da oração. Então, como todos nós estamos submersos nesse fluido cósmico universal, é assim que a oração funciona. Por isso que a gente influencia uns aos outros.
e somos influenciados. Então, a oração, quando estamos orando com a pessoa que está encarnada ou desencarnada, tanto faz, porque mesmo o desencarnado, aquele que já morreu, ele se encontra também submerso dentro do fluido cósmico universal. Apesar de estar numa dimensão diferente, ele se encontra também dentro do fluido cósmico universal. Então, é muito importante a gente entender isso, porque a gente às vezes pensa assim, mas será que existe alguma eficácia quando eu estou orando uma pessoa que já desencarnou? Claro que sim. Para eles principalmente, né? Às vezes a gente pensa que porque a pessoa já desencarnou, principalmente quando a gente tem um entendimento de céu e inferno, por exemplo, né, de penas que vão durar para sempre, às vezes a pessoa nem ora pelos aqueles que já se foram, porque acha que não é tão importante assim. Mas aqui nos traz um pouco diferente, falando o quê? Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação e possivelmente desviar-lhes do mau pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Aqui nos traz a importância da prece para os nossos irmãos, aqueles queridos desencarnados que já se foram. Então a gente deve orar para aqueles que estão aqui encarnados, né? Pessoas que estão aí saudáveis ou que estão doentes, mas também, principalmente, para esses desencarnados. A gente pode orar para qualquer um, não tem uma restrição, né? As pessoas às vezes falam assim, pô, mas nossa situação igual nós estamos passando agora, tão difícil, né? Uma novidade que está acontecendo aí do coronavírus, do Covid-19, né? A gente pode orar, mesmo orando por uma pessoa especificamente, somente para que essa situação melhore o mais rápido possível? Claro que pode. Né? Porque, novamente, o que estamos emanando no nosso pensamento, isso aí é uma energia que estamos enviando para o fluido cósmico universal, para que os nossos amigos espirituais possam trabalhar com esses fluidos. Então, quanto mais positivamente nós pensarmos, mais rápido a situação vai melhorar, né? Então, a oração é primordial nisso aí. Então, dando continuidade, está quase chegando aqui já no final, que é um capítulo pequeno, né, não é tão grande assim. A gente chega na instrução dos espíritos, e ali eles nos colocam a questão da maneira de orar. Isso é bem interessante, né? Então, eles falam a seguinte coisa: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que se deve assinalar à sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. O que eles nos falam aqui? Nos convida os amigos espirituais que, quando acordamos, a primeira coisa que devemos fazer é uma oração, né? Primeiro, para a gente agradecer por termos passado uma noite que estivemos provavelmente com nossos amigos espirituais, né? E mais uma oportunidade que estamos tendo aqui na Terra, de mais um dia. Então a gente deve acordar e agradecer. Muito obrigado por estar aqui mais um dia. Esteja comigo durante o dia, me dando o suporte necessário para que eu possa aqui fazer o que for necessário para dar continuidade na minha evolução espiritual, né? Então isso é muito recomendado. Também é recomendado no final do dia a gente também fazer uma oração antes de dormir, né? Para fazer uma oração e ali também fazer uma reflexão, né? A gente pegar
e fazer uma reflexão, como foi o nosso dia, como podemos nos melhorar. Porque se fizermos isso todos os dias, já nos ensinou Santo Agostinho, né, que se fizermos essa reflexão diária, podemos nos desenvolver tremendamente. Porque tudo que acontece na nossa vida, as coisas são cíclicas, né? Então, o que está acontecendo com a gente hoje, provavelmente vai acontecer novamente. Então, a gente pode, numa outra oportunidade, talvez agir um pouco diferente, né? Então, essas reflexões são muito importantes. E ali a gente orar, nos prepararmos para dormir, para termos um sono também tranquilo, né? Para acordarmos revitalizados, né? Isso aí é muito importante. Então, é muito importante na hora da gente orar, a gente se preparar mentalmente, né? Higienizar a mente um pouco, principalmente na hora de dormir, porque a gente vem então ali com o dia todinho conturbado, você não consegue, né, simplesmente chegar ali na hora e elevar seu padrão vibratório para poder fazer uma oração, né, que se conecte com o Criador. Então, buscar fazer um preparo antes de dormir. Dormir é muito importante, é ali onde nos ajuda, né, a reparar ali o desgaste que tivemos emocional e físico durante o dia, né? Então, no outro dia, se você dormiu bem, no outro dia você acorda muito bem, faz a sua oração ali do começo do dia e vai embora, né? Então, é muito importante esses dois horários. Logicamente, não tem contraindicação. A gente pode orar a qualquer hora do dia. Não precisa só ser de manhã na hora de acordar e à noite na hora de dormir, né? Qualquer hora, principalmente nos momentos de dificuldades. Às vezes, estamos passando por certas situações e uma oração, sem sombra de dúvida, ali nos ajuda. Por quê? A oração nos traz o equilíbrio emocional, né? E também a oração nos desvincula de qualquer emanação que estamos recebendo, principalmente dos espíritos inferiores, né? Então é muito importante isso, a gente ter sempre esse entendimento, que a oração ela está aí como uma das maiores ferramentas à nossa disposição e devemos usar, né? Às vezes a gente não tem, esquece, não tem o hábito, mas se não tem, adquira, porque é muito importante, tá? Para finalizar, eu gostaria de ler para vocês, no finalzinho aqui, é uma passagem de Santo Agostinho. E muito interessante, principalmente ele, né? Que ele nos ensinou para a gente fazer essa reflexão no final do dia, quando a gente vai, antes da gente dormir. E Santo Agostinho nos ensina que nessa encarnação ele aprendeu muito com isso, né? Então já nos dá aí já um mapa, um caminho do que podemos também fazer. Então, ele fala a seguinte coisa, no finalzinho, fala assim: felicidade que a prece proporciona. E ele fala da seguinte maneira: a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mistérios. Eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são ruídos confusos e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Santo Agostinho, Paris, 1861. É isso, gente. A prece
está aí à nossa disposição, não nos custa nada. Então, coloque em prática, use, só tem a ganhar com isso. Agradeço a todos, muito obrigado, e aí nos vemos aí na próxima vez. Que se cuidem, sei que estamos passando um momento inusitado na nossa vida, mas ore. A oração vai te trazer confiança. Você vai poder auxiliar aqueles que estão próximos de você e aonde necessário. Mas tenha certeza de uma coisa: o que está acontecendo não é em vão. Tudo tem um porquê. Se refletirmos, vamos entender que eventualmente iremos sair mais fortes, porque vamos agora entender que dependemos uns dos outros, né? Que estamos todos conectados e que talvez o mundo possa ser um mundo mais justo, um mundo melhor. É isso, gente. Um bom fim de semana para todos aí que está por vir. Se cuidem e até a próxima. Boa noite a todos. Beijo.